Olá, senhoras e senhores, começando mais um debate por Santa Catarina, aqui na Jovem Pan News Criciúma, na Jovem Pan News Tubarão e também na RCO para todo o oeste de Santa Catarina e ainda pelo YouTube para você que nos acompanha pela internet. Eu sou o Almir Henrique e a partir de agora você está aqui no programa que nós fazemos às terças e quintas-feiras para falar da política local, da política estadual e também da política nacional e às vezes até internacional. Dividindo tela comigo já está aqui Dom Schiavi, lá no Alto Vale, daqui a pouco teremos Fabiano Rambo e também o nosso querido Prisco Paraíso, e também já Juliana Pavan, vereadora e pré-candidata a prefeita de Balneário Camboriú. Vou começar por você, Dom. Seja bem-vindo, meu amigo. Ouvintes, web espectadores e a toda Santa e Bela Catarina, diretamente aqui da Jovem Pan News Criciúma, Jovem Pan Tubarão e pela RCO também. Muito bem, vamos começar então receber a nossa convidada aqui. Primeiro, te agradecer, Juliana, por aceitar falar com a Jovem Pan News Criciúma, Jovem Pan News Tubarão. Você tem sido motivo de várias conversas e vários programas que nós temos feito aqui, porque a gente tem acompanhado os bastidores da política em Balneário Camboriú, e o seu nome está muito bem cotado aí no município querido de Balneário Camboriú. Primeiramente, te agradecer, dizer que você é a mulher que está mexendo com a política de Balneário Camboriú, porque o seu nome para prefeita e como pré-candidata a prefeita realmente, inclusive, é motivo até de discussão em outros partidos. Você é do PSD, obviamente, uma forte candidata, filha de um político experiente, um cara que passou em todas as instâncias do poder público, que é o Leonel Pavan, mas você está construindo a sua própria carreira e agora se lança como pré-candidata a prefeita de Balneário Camboriú. Uma missão e tanto. Eu queria saber como é que está essa preparação, como é que está o seu trabalho como vereador e já se aproximando aí dessa eleição para a prefeita de uma cidade tão importante que é BC. Seja bem-vindo. Um prazer enorme conversar com vocês, né? Aproveitar essa oportunidade para estar aí com a Jovem Pan por toda Santa Catarina, como se falava o saudoso ex-governador Luiz Henrique, e acompanhando, né, todo o trabalho de vocês nos últimos tempos. Sempre escuto o nosso nome, as pessoas mandam para a gente recortes de comentários e eu fico feliz, né, de saber que o nosso nome ele está realmente sendo falado, as pessoas estão comentando e isso é muito positivo, até porque nos dá a certeza do trabalho relevante que nós estamos buscando realizar a cada dia. Lógico que tem os acertos, né, os acertos e os erros, mas durante esses últimos 4 anos, nós estamos buscando realizar um trabalho de excelência em prol ao povo de Balneário Camboriú, e é justamente por isso que hoje eu estou como pré-candidata a prefeita aqui da nossa cidade, por receber incentivo, motivação das pessoas, apoio, para seguir aí firme e forte na caminhada, que é longa. Claro. Juliana, hoje nós vivemos em Santa Catarina não vou dizer polarização, que eu nem gosto muito dessa palavra, mas infelizmente acontece a polarização, mas não é o caso aqui, né, na sua situação. Mas você é uma liderança hoje do PSD, e o PSD hoje tem como seu rival o PL, né? Então a disputa aqui das prefeituras é PL, é PSD, é PSD, é PL. Anos atrás a gente viu uma disputa muito acirrada entre MDB, PP, né? Hoje os protagonistas da política catarinense nessas eleições serão PL e PSD. Como é que se deu essa sua indicação, essa indicação sua? Não sei se foi uma coisa que você buscou, se foi um consenso no partido, era algo que você já buscava, de ser essa pré-candidata que vai ser aí ratificada na convenção do PSD. Então, logo que o nosso nome começou a ser comentado, né, a gente está acompanhando enquetes, aquelas pesquisas que não são oficiais, enfim, comentários, mas tudo isso nos motivou a galgar voos maiores. E na época eu estava afiliada a um outro partido político que eu não estava conseguindo encontrar a segurança para apresentar um projeto consistente ao povo de Balneário Camboriú. Tenho muita gratidão pelo partido que eu estava, né? Foi o único partido até dia 11 de março deste ano, onde me filiei a um novo partido que é o PSD, aonde eu encontrei a segurança de apresentar uma proposta consistente ao povo de Balneário Camboriú. E justamente pelo trabalho que o PSD vem fazendo com as articulações de forma positiva, buscando interagir ainda mais os municípios aqui da nossa região, apresentando, como eu sempre falo, né, um plano muito claro, um projeto muito claro para Santa Catarina. E na época, quando eu comecei a perceber tudo isso, veio justamente o convite para que eu pudesse ingressar no partido, na sigla no PSD.
Pesquisei muito, recebi outros convites, mas de fato me chamou muita atenção a organização, o planejamento e o respeito com os filiados dentro do partido. Até porque a escolha do nosso nome, mesmo não passando ainda por uma convenção que tem que passar, como todos os outros partidos, mas não foi uma imposição de uma pessoa, e sim uma escolha coletiva, uma conversa de forma democrática dentro de um partido, aonde, quando o convite surgiu, vindo do prefeito João Rodrigues, do Heron, que é o presidente estadual do partido, deputado Júlio Garcia, entre outras lideranças, quando vieram até Balneário Camboriú reforçar esse convite, eu, na mesma hora, fiz alguns... Deu uma hostilidade. E na época que eu recebi o convite, eu não pensei duas vezes, né? Entrei de cabeça neste projeto, neste trabalho, e pensando firme, sim, em apresentar uma proposta clara aqui para Balneário Camboriú. Me filiei no dia 11 de março, e como já mencionei antes, né, esse projeto respeitoso, responsável e transparente que nós queremos trazer aqui para a nossa região, foi o que me motivou a entrar para o PSD. E quando você comenta ali, que eu vi que você comentou da questão da polarização, né, entre o partido A e o partido B, nessa situação eu vejo que tem algumas discussões dentro de outros partidos, até porque ainda não conseguiram achar um nome possível para estar disputando, ou até conseguiram achar, enfim. Mas o que me cabe nesse momento é manter o foco, determinação na nossa caminhada e continuar apresentando o nosso trabalho, tanto no legislativo, como vereadora nesse momento, mas também como pré-candidata a prefeita em Balneário Camboriú pelo PSD. Muito bem. Agora eu vou trazer você, Dom Schiavi, que está aí próximo da candidata Juliana Pavan. Seja bem-vindo aí, pode fazer a sua pergunta à nossa convidada. Ju, eu não vou falar de polarização, eu não vou falar dessa briga, como já falamos anteriormente aqui, mas eu quero falar hoje sobre um problema que é muito grave em Balneário Camboriú. EMASA. Eu acompanho muitos vídeos seus, acompanho principalmente as suas falas na Câmara de Vereadores aqui de Balneário Camboriú, e é latente o quanto você batalha para que Balneário Camboriú, entre aspas, a Dubai brasileira, essa terra mágica, como que eu posso falar, mística até, né, que é muito gostosa de se viver, muito boa, tenha a água boa. Olha, esse realmente é um dos grandes desafios do próximo gestor público, né? E hoje pela manhã, inclusive, nós estávamos debatendo esse assunto. Porque quando se fala em EMASA, você precisa falar tanto na questão da água também, mas do esgoto. Né? Se falam muito da cidade ser praticamente toda saneada, ok, a captação acontece, nós temos, mas e o tratamento? Ele está sendo feito da forma correta? Não é o que nós vimos nos últimos anos. Né? E com relação a essa falta de gestão, essa má gestão relacionada à EMASA, essa ineficiência que nós estamos acompanhando nos últimos anos, nos causa uma preocupação, no sentido de a EMASA é uma empresa superavitária e hoje ela tem uma arrecadação de cerca de 170 milhões ano. Será que esses valores, né, este alto valor, este recurso que é arrecadado com TFDI, taxa de esgoto, água, enfim, será que isso não daria conta de trazer uma gestão eficiente, uma gestão, como é que eu posso dizer, correta à frente da EMASA nos últimos anos, nos investimentos que nós precisaríamos ter? Fica essa dúvida, né? Vários pontos de interrogação. Tanto que, Dom, nos últimos anos, desde quando eu entrei no Legislativo, eu venho acompanhando de perto toda essa situação, fazendo os pedidos de informações, trazendo as discussões para o plenário, para conversar com os colegas vereadores, fazendo as indicações, projetos de lei, como eu fiz agora, para poder contribuir com a lei da EMASA, que foi criada lá em 2005, aonde estamos propondo duplicar o investimento que hoje é permitido por lei de 1% para fazer os trabalhos de preservação. Agora estamos propondo também duplicar para que possamos ter também o trabalho de educação ambiental. Então, não é só apontar os erros, nós também contribuímos. O nosso mandato de vereadora, Dom, ele é um mandato que contribui, que também traz as sugestões. E quando se fala na EMASA, apesar de ter todos os pontos negativos que a comunidade, que o povo de Balneário Camboriú vem acompanhando, nós precisamos trazer a relevância do quê? Da alta arrecadação
dos recursos que a EMASA tem e que precisariam ter sido distribuídos e aplicados da melhor forma possível, que não é, infelizmente, o que aconteceu nos últimos anos. Tanto que a nossa praia central, nas últimas temporadas, estava realmente com a água poluída. E isso não é a Juliana Pavan que está somente falando. O próprio IMA traz esses dados, né? Isso tudo está público, as pessoas estão sabendo disso, os investidores, né? Enfim, toda a comunidade está em alerta. E tudo isso prejudica o quê? A saúde das pessoas. E aí é tudo aquilo que a gente já sabe, né? As pessoas vão para as filas do hospital, dos postos de saúde, um alerta geral relacionado à saúde pública, a um crime ambiental sem precedentes que nós temos acontecendo em Balneário Camboriú nos últimos anos, aonde foi despejado o esgoto in natura direto no rio Camboriú, que é o que mantém viva a nossa cidade, que é o que nos traz a água. Então, quando se fala em EMASA, nós precisamos dar um amparo geral de toda essa situação. Infelizmente, está acontecendo isso na nossa cidade, mas nós estamos a fundo pesquisando, buscando saber um pouco mais das situações para propor aí as melhorias que precisamos aí nessa área aqui na nossa cidade. Muito bem. Ju, eu queria te perguntar o seguinte, Balneário Camboriú, obviamente, é uma cidade que tem uma arrecadação muito grande e digamos que é o epicentro do turismo no verão, é Balneário Camboriú. Como é que você vê, como é que vai ser, se tornando prefeita, se elegendo lá em outubro, como é que você vai fazer para continuar atraindo turismo, mas de forma mais sustentável, que não venha prejudicar, para que a gente não veja aquelas situações de lixo na praia, de praia que não pode se tomar banho, enfim, obviamente não depende só do município, depende também de políticas públicas do Estado, enfim, mas como continuar crescendo Balneário Camboriú, sendo essa referência no turismo, mas de forma a preservar também o meio ambiente, a própria cidade, sem perder na economia? Olha, nós somos a segunda cidade com menor território do estado, cerca de 46 quilômetros quadrados. Balneário Camboriú traz essa representatividade, porém tem uma arrecadação invejável, se você for comparar com os outros municípios, né? 1 bilhão e 830 milhões de arrecadação tem prevista para agora. E tudo isso nos traz muito claro o que acontece. A falta de gestão na aplicabilidade correta do recurso público. Ou seja, as prioridades são várias, se você for olhar. Hoje, uma mulher, né, uma mãe de família que está com os filhos aguardando por uma vaga numa creche, numa escola, a prioridade para ela o que é? A educação. Outras pessoas que estão numa fila aguardando por exame por 2 anos, 3 anos, como acontece, enfim, a prioridade o que é para eles? A saúde. Outras situações, né, quando estão aguardando o asfalto, quando estão aguardando investimentos na questão de saneamento, outras tantas coisas, a prioridade o que é? É infraestrutura. Ou seja, é uma cidade que tem muitos fatores positivos, precisamos reconhecer muitos, porém muitas carências que foram realmente deixadas de lado. E essas carências se tornam prioridades e que, ao meu ver, tudo se direciona a ter o quê? Uma gestão clara, eficiente, que é o maior problema hoje de Balneário Camboriú. Quando você fala que Balneário Camboriú é uma cidade onde os turistas, os investidores procuram e muito, tudo isso mostra o quê? Que a nossa cidade é uma vitrine, não é verdade? E esta vitrine, ela precisa ser cuidada o tempo todo. Ou seja, nesta onda de inovação que todos nós estamos vivendo, por que não trazer essa inovação para a máquina pública? Fazendo o quê? A reforma administrativa, a aplicabilidade correta dos recursos públicos, trazendo um modelo de gestão inovador. Balneário Camboriú hoje tem uma administração pública arcaica, engessada. Nós precisamos ser facilitadores da sociedade e da comunidade e não ser mais um problema na vida do contribuinte. Hoje, Balneário Camboriú tem 59 anos. É uma cidade muito jovem, que acompanha a passos largos a inovação. Mas, ora, como não trazer a inovação também para o trabalho da gestão pública, para a administração pública? Então, é isso que nós estamos propondo para Balneário Camboriú. Uma gestão eficiente, uma gestão clara, transparente, respeitosa e responsável, trazendo um modelo inovador,
aproximando a gestão pública do povo de Balneário Camboriú para buscar, claro, trazer um trabalho de excelência para a nossa cidade. Vamos lá. Eu quero começar essa minha pergunta, primeiramente, lendo uma frase. Eu não vou citar nomes aqui para não ser indiscreto, mas esse cara foi um gestor aqui de Balneário Camboriú que me mandou essa pergunta, tá? Isso em um grupo de WhatsApp, Almir. Sim. BC é uma boa cidade, mas já foi muito melhor, foi ótima. Isto não faz ela ser ruim, apenas muito menos melhor do que já foi. E tudo é um ponto de vista. Quem tem 50, falando de pessoas novas que estão chegando, e ganha mais 50, fica feliz. Tem agora 100. Mas quem tinha 500 e agora tem 100, falou até um palavrão aqui, está chateado, traduzindo o palavrão dele. Ambos agora têm 100. Juliana, você é cria de Balneário Camboriú, certo? Essa cidade desenvolveu muito em anos de gestão e tal, e essa pessoa mandou para mim o seguinte: fui oposição ao governo anterior do Fabrício, mas eu estou chateado com isso, porque a única coisa que cresceu, e pode buscar os números, e essa vai ser minha pergunta para você, Ju, que cresceu foi o alargamento da praia. Os números em educação, segurança, saúde, né, entre outros ali, só diminuíram. Você, como vereadora, você tem acesso a esses números. Confere essa informação? Confere, infelizmente confere. Eu vou trazer a resposta que você da pergunta que você está trazendo com o que foi falado antes, que eu até deixei de mencionar, sobre turismo. A cidade só é boa para o turista se primeiro ela for boa para quem nela mora. Os investimentos na área de infraestrutura, de equipamentos urbanísticos, turísticos, eles precisam acompanhar o desenvolvimento de cunho social. Por quê? Hoje a nossa mão de obra ela precisa estar feliz para poder receber bem o turista. Hoje, a nossa mão de obra ela não recebe uma capacitação eficiente perante o que nós estamos cobrando do poder público nos últimos anos. Então, nós precisamos o quê? Dar um impulso de um desenvolvimento econômico para a nossa cidade, atraindo ainda mais o turismo, que é uma das situações que movimentam a economia da nossa cidade. Temos o comércio, o turismo, a construção civil, mas para que esses três eixos possam ter o impulso econômico que nós necessitamos, nós precisamos o quê? Cuidar da nossa base, que é isso que você está falando, na questão da educação, da saúde, ou seja, elevar esses números. Eu vou dar um exemplo aqui relacionado ao IDEB. Os índices do IDEB de Balneário Camboriú estão caindo. E isso nos traz a certeza do que precisamos, sim, injetar uma alta atenção de um olhar mais sensível para a educação, capacitar os nossos alunos, dar a oportunidade para que eles possam aprender mais, valorizar mais o nosso professor, para que todo esse trabalho possa dar o suporte no desenvolvimento econômico. Vocês devem estar se perguntando, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Turismo com essa base. Eu já mencionei. Hoje, um atendente de um hotel só vai estar lá muito feliz recebendo o turista que vem visitar Balneário Camboriú, se ele tiver a certeza que o filho vai estar numa escola, se ele tiver a certeza que vai ter o atendimento médico de qualidade, para que ele possa realmente estar feliz na cidade que ele escolheu morar e produzir. Então, tudo isso traz um link no desenvolvimento econômico da nossa cidade em três diretrizes que são importantes que movimentam a economia: construção civil, comércio e o turismo aqui da nossa cidade. Muito bem, vamos chamar para a conversa aqui o nosso decano, Prisco Paraíso, já está na área. Prisco, estamos recebendo aqui Juliana Pavan, pré-candidata e vereadora em Balneário Camboriú. Certamente você acompanhou a trajetória do pai dela e agora vai acompanhar a trajetória dessa jovem política que já é uma liderança no norte de Santa Catarina, no Alto Vale. Seja bem-vindo, Prisco. Que fotografa muitíssimo bem. Aliás, está com um belo enquadramento na entrevista e, pelo pouco que eu ouvi, além de verbalizar com desenvoltura, tem conteúdo. É sinal que está se aperfeiçoando, está estudando, está mergulhando nos desafios da cidade de Balneário Camboriú, que rivaliza com Florianópolis como a cidade com maior repercussão, tanto no Brasil quanto no exterior, especialmente na América do Sul. Bom, filha de Pavan, sempre teve sangue na veia, né, e que realizou belíssimas gestões em Balneário Camboriú, e tem os traços da mãe.
da Bernadette, que eu admiro e gosto muito. Feita essa introdução, eu não sei se podemos já caminhar para alguma questão mais política e depois o Dom retoma as questões administrativas, eu vou deixar com ele, porque eu não vou me arvorar a fazer competição com o Dom, que é um especialista em Balneário Camboriú. Mas, politicamente, Juliana, vereadora, me parece que de primeiro mandato, né? Primeiro mandato, Prisco. Olha, tá aprendendo rápido. Teve um ensaio do irmão lá atrás, mas eu acho que não era bem o campo dele, né? A área dele. Aliás, excelente rapaz também. E a fruta não costuma cair longe do pé. Mas vamos lá. Eu gostaria de saber o seguinte. A eleição em Balneário Camboriú está tumultuada e esse tumulto foi provocado pelos desacertos implementados sobre o aspecto político partidário eleitoral, implementados pelo prefeito Fabrício de Oliveira, que me parece deslumbrado e um pouco fora, meio que levitando, sem os pés no chão. Eu lhe pergunto, primeiro, se toda essa confusão provocada por Fabrício de Oliveira não está a lhe favorecer, porque, pelas pesquisas que eu tenho tido acesso, Juliana já aparecia num bom patamar, resultado do sobrenome, Pavan, do pai, evidentemente, mas também pelo seu trabalho, né, notório na Câmara de Vereadores, embora num espaço curto de tempo. Eu lhe pergunto, percebe esse crescimento em função dessa balbúrdia entre os adversários? Prazer enorme conversar com você, gosto muito do teu trabalho, né? Conversei com a mãe, inclusive, hoje por telefone, falando que eu vim aqui, ela mandou um abraço, liguei também para o meu pai, para conversar com ele sobre uma questão familiar e acabei comentando que estaria aqui conversando com vocês, mandando um abraço para todos vocês. Prisco, então, acredito que o que projeta politicamente uma pessoa de forma positiva é o trabalho. Isso eu tenho na veia. Porque o legado que o meu pai deixou é justamente esse, trabalhar. Ele sempre falou que o caminho mais curto da felicidade é a responsabilidade. Eu tenho isso muito marcado na minha vida, um quadrinho que ao lado do meu quarto e do meu irmão tinha essa frase. E eu sempre levo muito isso, tanto na minha vida pessoal quanto profissional. E essa marca, esse legado e todo o trabalho que nós estamos envolvendo dentro do Legislativo nos impulsionou a realmente trazer um trabalho eficiente daquilo que nós estamos propondo para Balneário Camboriú. E essa desorganização, essa situação relacionada à própria administração pública atual, né, na questão de apresentar um nome ou outro, enfim, como você estava mencionando, isso demonstra, claro, a falta de planejamento. Né? Não somente nessas decisões políticas, mas em outras esferas, em outras pautas que foram deixadas de lado, que, ao meu ver, são muito importantes para serem debatidas e concretizadas, e que foram simplesmente deixadas de escanteio. Obras de mobilidade que não saíram do papel durante 8 anos, obras relacionadas à parte da área social, a questão da revitalização da nossa praia central, que nós já estamos em junho, e até agora nós temos só metade de um eixo. Enfim, tantas outras situações, Prisco, que deixaram muito claro que falta de planejamento é uma marca que a atual administração está deixando para Balneário Camboriú. Ao contrário do que eu, Juliana Pavan, quero trazer e do que já estamos apresentando durante esses 4 anos do mandato enquanto vereadora. Perfeito. Agora, de qualquer forma, percebe um crescimento em meio a essa batida de cabeça dos adversários, Juliana? Sim, observo, tanto que isso deixa muito claro, né, que o eleitor de Balneário Camboriú, de qualquer outra cidade, outro município, ele quer o quê? Uma proposta segura, uma proposta clara, uma proposta respeitosa, não impondo de igual a baixo um nome. Você precisa ouvir a comunidade, você precisa ouvir as pessoas. Eu não fui imposta de goela abaixo para que as pessoas pudessem aceitar. Nós não somos candidatos de si. Nós precisamos ter um entendimento coletivo. E foi justamente por isso, Pris, que eu me coloquei à disposição do partido para estar como
candidata a prefeita. E é natural, né? Eu vejo que com todo o trabalho que nós estamos desenvolvendo, com essa briga política que está acontecendo do outro lado, é natural que as pessoas possam como é que eu posso dizer, se identificar com uma proposta clara e segura que eles querem para Balneário Camboriú para os próximos anos. Eu fico feliz, de certa forma, que o nosso nome, mesmo não estando na administração municipal, hoje como oposição, ser tão lembrado assim pelas pessoas. Perfeito. Só um pinga-fogo rapidinho aqui, Almir, para depois tu devolver para o Dom. Eu tenho informações que o deputado Carlos Humberto, que seria o nome natural do PL à prefeitura, poderia apoiá-la. Confere? Ficaria muito feliz de receber o apoio do nosso deputado aqui de Balneário Camboriú, Carlos Humberto. Perfeito. Outra questão. Jair Bolsonaro, desembarcando em Balneário Camboriú, onde foi muito bem votado, tanto em 18 quanto em 22, pode influenciar? Não entendi, Pris, como é que é? Jair Bolsonaro, desembarcando em Balneário Camboriú, tendo tido grandes votações em 18 e 22, pode influenciar? Acredito que sim. Eu sou eleitora do Bolsonaro, né? Acho que ficaria meio contraditório ele ir para um lado, sendo que do outro lado também tem eleitores dele, assim como eu, enfim, as pessoas que me acompanham. Mas pode até, acredito, né, que sim, não sei. Isso daí ficaria mais na questão dele mesmo, da opinião do nosso ex-presidente. Mas acredito que as pautas da cidade, elas são muito mais importantes para as pessoas levarem em consideração. Até porque tem muita coisa para ser feita que foi deixada de escanteio e que eu estou pronta para poder discutir e debater em Balneário Camboriú. Perfeito. E para encerrar, se fala muito na República do Paraná, na República de Curitiba, situações não muito bem esclarecidas à luz do dia. E também agora já se fala em problemas na igreja, tem denúncia pipocando de tudo que é jeito, alcançando o nome que foi ungido por Fabrício, Peter Lee. Qual a sua avaliação sobre isso? Olha, eu estou acompanhando bem pouco pelas redes sociais, que eu estou trabalhando tanto, Prisco, que quando eu vejo ali alguns comentários até chama um pouco a atenção. Mas nós temos grandes pessoas aqui na nossa região que poderão, né, e deveriam estar participando da administração pública municipal. Até porque essas pessoas, muitas delas já passaram até pela prefeitura, estão dentro da prefeitura, precisamos também reconhecer que temos grandes nomes ali, mas quando falam da República de Curitiba, de outros lugares, acredito que tem que ter pleno conhecimento de como funciona a cidade de Balneário Camboriú, né? Então, quando acontecem esses escândalos, esses comentários, eu estava acompanhando hoje pela manhã uma certa situação relacionada a uma igreja aqui do nosso município. Isso me entristece, sabe, Prisco? Me entristece. Tem muita mistura de religião com política, hein? Exato, me entristece justamente por isso, sabe? De misturar religião, misturar debates políticos. Nós precisamos debater cidade, estar mergulhados em um projeto claro e seguro para apresentar para o eleitor de Balneário Camboriú. E aí tem essas misturas de religião, enfim, essas situações que acabam confundindo e entristecendo as pessoas que querem um trabalho eficiente aqui para a nossa cidade. Muito bem, estamos aqui no Bastidores do Poder. Agora eu vou passar para você, Dom, para a gente encerrar com a candidata. Já passaram-se aí 30 minutos e a gente já agradece a participação, mas eu deixo você, que é de Balneário Camboriú, também aí o questionamento final, porque a entrevista passa rapidinho quando o assunto é bom. Vai lá, Dom. Quero agradecer muito, primeiramente, a presença da Juliana Pavan aqui e ao que o Prisco falou, né? Nosso decano, saudades do amigo aí, estou me recuperando daquela gripe. E, Prisco, Juliana foi muito polida, mas eu não tenho papas na língua, você sabe como que é o nosso trabalho. Ontem, eu estive terça-feira passada em uma confraria aqui em Balneário Camboriú, onde grande parte dessa confraria era eleitora do Carlos Humberto. Perante essa batida de cabeça e a fórceps tentando colocar um nome que não seria de Carlos Humberto, eu escutei de pelo menos 90% dessa confraria essa de formadores de opinião, grandes empresários, radialistas, jornalistas, enfim, um povo que forma realmente opinião e tem conteúdo e gabarito para poder falar. Se não for o Carlos Humberto, que provável não seja, estamos com Juliana Pavan. Indiferente se o Bolsonaro vai levantar a mão de um e de outro. Detalhe, falei 90% com a Juliana.
100% é Bolsonaro. Ponto. Então, assim, Ju, você foi muito polida, mas é fato. E aqui nós trazemos a verdade mesmo nua e crua, tá? A minha pergunta... Só para uma observação, só observação, não é pergunta, não. Balneário Camboriú é uma cidade cosmopolita. Entende? Então, não é essa história de que o cidadão que tem a prefeitura ou que vem alguém de fora que vai determinar o rumo da cidade. Justamente. O morador pensa duas vezes para quem entregar a chave da cidade. Justamente. Eu vou fazer mais uma colocação e fazer a pergunta para a Juliana. E, Prisco, aqui em Balneário existem 4 lideranças políticas fortes, realmente. Tá? A primeira, Pavan, oriundo do pai da Juliana, que Juliana está dando essa sequência. A segunda, de Carlos Humberto, liderança essa também muito forte na cidade. A terceira, de Fabrício de Oliveira, que é uma liderança muito forte na cidade também. E a quarta é um clube chamado Clube dos 12, são 12 grandes players aqui, que agora são 11, com o falecimento de um deles, que aportam, no caso, todo o poderio político e empresarial deles para que Balneário seja essa potência que é. Tá? Então, assim, com a somatória de Carlos Humberto, com Juliana Pavan e o apoio desse Clube dos 12, eu acho dificílimo, e estou falando na sua frente, Juliana, tá, tirar essa vitória de Juliana Pavan, certo? Deixando bem claro. Mas a minha pergunta é, Juliana, antes da pré-campanha, hoje você está na pré-campanha, mas antes da campanha em si, qual será o grande feito ainda como vereadora para chancelar essa vitória como vereadora ainda e ir para frente como candidata a prefeito em si, não como pré-candidata? Olha, Dom, primeiro, né, buscando ali o que você falou das lideranças, hoje nós precisamos reconhecer que nós temos novamente um deputado em Balneário Camboriú. Tivemos o Leonel Pavan, que foi o penúltimo, agora o deputado Carlos Humberto. Nós precisamos reconhecer e respeitar o seu trabalho, o seu mandato, a sua contribuição com Balneário Camboriú. E como eu já falei antes, ficaria muito feliz de receber o apoio dele, dos eleitores dele, enfim, e do seu grupo. Até porque eu não sou pré-candidata e não tenho compromissos com um grupo. Eu sou pré-candidata e tenho compromisso com o povo, que me motivou e me incentivou a estar onde eu estou. Né? E quando você fala, né, de todo esse trabalho, qual seria a maior ação para poder chancelar realmente, né, encerrar até dezembro o trabalho legislativo, é justamente buscar união com a oposição. Hoje, infelizmente, eu acompanho algumas ações no Legislativo e que me entristecem. Eu falo isso abertamente. Nós não temos autonomia na Câmara de Vereadores. Sempre tem, sabe, uma situação que tem que obedecer, que tem que seguir, que tem que isso, que aquilo. Não, nós precisamos respeitar o Legislativo. Nós temos que respeitar a opinião dos vereadores em Balneário Camboriú. Nós temos que ter, como é que eu posso dizer, autonomia nas nossas decisões. Então, uma das situações que eu quero realmente firmar um compromisso até o final desse ano é buscar união com a nossa oposição, união dentro da Câmara de Vereadores. Eu sempre deixei muito claro que a Juliana Pavan não é oposição e nem situação. É uma mulher, uma vereadora de opinião e firme, simplesmente porque várias pautas do governo eu defendi, bati palma, ajudei a divulgar, ajudei a trazer recurso para Balneário Camboriú, e aquilo que estava indo na contramão, a Juliana bateu no peito, defendeu e foi lá falar assim. Né? Como é que eu posso dizer? Muitas vezes eles falam, a Juliana é brava, a Juliana é isso. É o meu jeito, eu não aceito injustiça. E é dessa forma que eu sigo o meu trabalho, a minha vida. Agora, quando falam, né, de que, mas ela é oposição, ela bate firme no governo. Se está indo na contramão, é óbvio que eu vou levantar a minha voz e, de forma contundente e respeitosa, rebater aquilo que eu não acho correto. Agora, buscar união, sim, é uma das nossas ações que eu quero firmar aí, que nós já estamos buscando. Já estamos buscando, conversando diariamente com todos os partidos, com todas as lideranças políticas, porque nós precisamos deixar claro uma coisa. Não é a bandeira PSD, não é a Juliana Pavan, é a cidade de Balneário Camboriú. Nós precisamos unir para servir ao povo da nossa cidade, com clareza, com respeito,
com responsabilidade e com transparência nos nossos atos. Muito bem. Juliana Pavan, muito obrigado pela sua participação aqui no Debate por Santa Catarina. A gente vai se falar mais vezes. Quando se aproximar aí da eleição, do pleito, a gente volta a falar com você novamente. O microfone da Jovem Pan sempre aberto, mas antes de me despedir, o Prisco quer falar mais algo aí, Prisco. Eu só gostaria de fazer uma observação que, além da desenvoltura verbal e do preparo administrativo, também está bem jeitosazinha no aspecto político. Aprendendo rápido, pelas respostas. Juliana, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, parabenizar pelo trabalho de todos vocês, me coloco também sempre à disposição e que convidar, né, a que todos possam continuar acompanhando o nosso trabalho, enquanto vereador até dezembro, mas também como pré-candidata, e que se eu tiver a honra de um dia estar como prefeita de Balneário Camboriú, para que possamos debater cada vez mais a nossa cidade. Tchau, um abraço, obrigada. E quando você se tornar prefeita, seja mais acessível, hein? Não faça eu sempre sou, eu sempre... Como é que é? Não, eu não me refiro a você. Eu digo, quando você estiver no cargo de prefeita, seja acessível, diferente de outros prefeitos. É tão feio, né? Quando você não é acessível, quando você não atende... Eu não consigo compreender como é que existem pessoas que não aproveitam a oportunidade e, sabe, tem essa aproximação com a imprensa. Vocês nos ajudam a divulgar cada vez mais o nosso trabalho. Com certeza será muito diferente se um dia eu estiver como prefeita de Balneário Camboriú. Vocês podem ter certeza disso. Muito obrigado, então. Falamos aí com a Juliana Pavan, pré-candidata a vereadora de Balneário Camboriú. Dom, um papo muito bom. Eu vou aproveitar, antes de pegar a sua opinião, Dom e do Prisco, para fazer um intervalo rapidinho aqui para quem nos ouve na RCO, para quem nos ouve na 101,5, Jovem Pan News Criciúma e também na 95,9, Jovem Pan News Tubarão. Na internet, nós continuamos. Bom, seguindo por aqui... Impressionou o desembaraço dela, Almir? Uma águia, praticamente uma águia. Eu falei, não falei? Nos bastidores? Sim. Estamos acompanhando aqui. Eu não tinha conhecido pessoalmente, só em alguns eventos. E quando eu conversei a primeira vez com ela, num papo muito rápido ali, eu falei, tem estrela, como diria meu antigo e saudoso avô. E eu falei, vamos lá. Mandei mensagem para o nosso decano, no particular, ele gostou da ideia também e organizamos isso. E olha que diferença, né, de maturidade. Maturidade mesmo. Eu quero união com a oposição. Detalhe, enquanto a oposição aqui em Balneário Camboriú está desunida dentre ela. Ou seja, batendo cabeça, um com mais a idade do que o outro. Tive o desprazer de conhecer uma pessoa recentemente aqui em Balneário. Ela veio até mim, essa pessoa, não vou citar nomes, mas sabe aquele papo ruim, Prisco? Papo ruim? Ele é pré-candidato? É. Eu sei, começa com N, de Nadir, nome da minha mãe. Eu não vou falar, decano, não, mas papo ruim. Papo ruim. Aquele tipo de pessoa que... Conversa quadrada. Sua mão, você sabe aquela... Dá a impressão que tá com nojo de pegar na mão? Tá conversando, olhando no seu olho e faz assim, ó. Vai pra lá. Né? Eu não tenho polícia de estimação, eu tenho estima pela nação. E é isso aí, decano. Fala, por gentileza, que eu quero ver essa experiência nesse cabelo branco. Agora é o Almir que vai dar as coordenadas. Então, para fazer uma avaliação da participação da Ju, eu concordo com o Prisco, ela se saiu muito bem, e eu gosto de políticos que, pelo menos o dom da fala, tem. Não a conheço profundamente, a ponto de fazer julgamentos mais íntimos, mais aprofundados. Mas, pelo que a gente viu aqui, é uma pessoa com boa desenvoltura, é uma pessoa que não nega que ser filha de um político, ela acompanhou o pai dela a vida toda, e eu gosto de pessoas assim que conseguem se comunicar. Nós somos comunicadores. Quem não sabe se comunicar, termina tropicando, né? E só para dar uma alfinetada aqui, porque uma hora, para os nossos ouvintes, que uma hora eu sou bolsonarista, outra hora eu sou petista, mas para dar uma cutucada, você perguntou para ela, Prisco, se a vinda de Bolsonaro para Balneário interferiria, se ajudaria A ou B. Desde que ele não venha para andar de jet ski, é possível que tenha alguma contribuição. Porque as últimas vezes que ele veio para Balneário foi para andar de jet ski e fazer rolo na orla de Balneário. Mas vamos mudar a pauta aqui, meus amigos, porque a gente tem aqui mais 10 minutinhos para falar. Ontem,
Aliás, antes de ontem, teve o julgamento de Sérgio Moro. A gente estava no programa aqui, o julgamento estava acontecendo lá em Brasília. Surpreendentemente, 7-0, ele foi absolvido, como antecipou o nosso querido Prisco Paraíso aqui. Mas, ora, antes iam caçar, estava tudo certo. Moro, em alguns momentos, até já falava como um ex-senador. Ele trouxe o título, o colégio eleitoral, a residência eleitoral da sua esposa de São Paulo, voltou para o Paraná novamente, porque ele imaginava que seria possível lançá-la como candidata a senadora em um caso de vagar o cargo de senador, que ele seria cassado. Pois bem, ele foi numa arquitetura política, digamos assim, uma coisa arquitetada politicamente, ele foi absolvido e teve recados, teve indiretas, teve um monte de coisa, e o TSE se mostrou diferente da Lava Jato, que foi conduzida pelo Sérgio Moro, que julgou muitas pessoas à revelia e com muitas convicções e algumas vezes sem tantas provas. O TSE disse o seguinte: olha, as provas que tem aqui não são suficientes para caçar Sérgio Moro. E Sérgio Moro, que outrora seria cassado, não foi cassado. Eu queria a sua opinião, Prisco Paraíso. Bom, com relação a essa questão do Moro, eu diria o seguinte. Olha, foi um cavalo de pau. Sim, porque o TSE hoje, ele caça ou absolve de acordo com seus interesses políticos. Não é pelo que está no alto do processo, os autos do processo. Não é? Infelizmente, é uma realidade. Então, como Alexandre de Moraes foi sensível aos apelos de Davi Alcolumbre, Rodrigo Pacheco, não é isso? E também se encontrava numa saia justa em função do embate com Elon Musk, a ofensiva, já falamos aqui, do Congresso americano, e certamente colegas do Supremo disseram: peraí, vamos puxar o freio de arrumação. Nós precisamos distensionar isso. E foi graças a isso que Sérgio Moro foi poupado. E graças a isso também, além da entrada do governador Tarcísio de Freitas, que Jorge Seife igualmente será poupado. Então, infelizmente, as questões são políticas. Como também nessa questão do 8 de janeiro, prendendo, condenando, velhinha de rosário e Bíblia na mão, e traficante homicida na rua, circulando ao bel prazer. Quer dizer, então, olha, o nosso judiciário vai de mal a pior. Por consequência desse julgamento, a tendência é que o nosso senador Jorge Seife também seja absolvido, Dom. Perfeito, Almir. Mas eu quero fazer um ponto aqui, eu vou passar a bola para o decano, porque senão eu vou acabar falando um palavrão no ar e a nossa audiência não merece isso. Odebrecht. Se continuar do jeito que está, nós vamos ter que pagar indenização para todos aqueles que à época foram presos pela Lava Jato, tá? Só falo isso para vocês. E gostaria das palavras do decano, que hoje ele falou pouco. Por favor, concorda comigo, meu caro e douto Prisco Paraíso? Porque é o seguinte, eu não falei isso, né? Eu não falei isso. Falei do Sérgio Moro, que é uma figura política, mas a verdade é que muito mais escandaloso do que qualquer outro julgamento foi a absolvição de Marcelo Odebrecht. Olha, descondenação, né? Eu diria o seguinte, até foi objeto do meu comentário na Barriga Verde, no Band Cidade, de ontem à noite. É inexplicável. Não foi só o Moro que condenou Lula, governadores, ministros, senadores, deputados, personalidades, empresários, agentes públicos. Não foi só ele. Em muitos casos, a sentença dele foi menor do que aquela homologada, por exemplo, pelo Tribunal Regional Federal, 4ª Região, com sede em Porto Alegre, no voto de 3 desembargadores, e depois no voto de 5 ministros do STJ,
e até com a concordância do STF. Daí, de repente, de uma hora para outra, ninguém cometeu nenhum deslize. Ou melhor, ninguém roubou, ninguém praticou corrupção, ninguém praticou nenhuma ilicitude, nenhuma irregularidade. Marcelo Odebrecht é réu confesso. Ele fez um acordo de leniência. O Odebrecht ia devolver recursos, já estava devolvendo recursos que foram desviados do poder público, do erário público, portanto, do brasileiro contribuinte em potencial. E daí, de repente, nada disso vale. Ele apresentou o Departamento de Operações Estruturadas, que é o Departamento da Propina, relacionando vários nomes, inclusive do ministro Dias Toffoli, que resolveu anular tudo em relação ao Odebrecht, que era conhecido na planilha de amigo do meu pai. Toffoli amigo de Lula, Lula amigo de Emílio, pai de Marcelo. Quer dizer, então, está virando uma brincadeira, é motivo de chacota. No plano internacional, a comunidade internacional está chocada com isso. Ora, como, meu Deus do céu? E o Dom foi muito preciso. Eles não apenas vão buscar de volta aquilo que devolveram ao erário público, eles vão pedir indenização por danos morais. E nós que vamos ter que pagar isso tudo. Ou seja, aquilo que foi desviado volta para as empresas e ainda teremos que indenizá-las por crimes que praticaram, mas que foram agora anulados pelo Supremo Tribunal Federal. Onde que nós estamos? Não bastasse isso, nós temos no Petrolão, por exemplo, foi constatado desvio de 6 bilhões, os recursos estavam sendo retornados, o Estado estava sendo ressarcido. Isso vai sair de volta. Vocês vão provocar um rombo nas finanças já combalidas do desgoverno Lula da Silva. Zé Dirceu, agora está tudo certo. O Zé pode até disputar, o Super Zé pode até disputar a eleição. E você tem dúvida que ele ganharia? Ele ganharia. Nenhuma. Você elege deputado federal sem trabalhar, indo para o exterior, no estado de São Paulo, com mais de 500 mil votos. Sim. Olha, para completar, e já para encaminhar aqui o nosso programa, ontem, no Bastidores do Poder, eu estava sem vocês, e aí eu não me aprofundei tanto no assunto, mas tem uma coisa que me deixou estarrecido, que eu queria a opinião de vocês. Lula foi considerado inocente no caso que ele pegou e se apoderou de um relógio de ouro branco que ele ganhou em 2004. Aí, na decisão do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, libera Lula para ficar com um relógio de ouro branco no valor de 60 mil e agrava a situação de Bolsonaro por ter pego umas joias. Então, é o seguinte, eu falei ontem no programa, falo aqui para vocês, mas quero ouvir a opinião de vocês. É um absurdo o que acontece. Como é que Lula... Não, tudo que Lula pegou, ele pode pegar. O que Bolsonaro pegou, ele não pode nada. Ele mesmo falou que saiu do Planalto com vários contêineres. Onde estão? E outra coisa... Sobre isso eu vou deixar para o Dom. Eu vou subscrever o que ele vai falar. Então, mas... Eu vou falar teve uma frase coisa, só um minutinho, Dom. Teve uma outra coisa. Em 2016, ele devolveu 453 itens. Mas ele não devolveu voluntariamente. Ele devolveu porque foi acionado pelo TCU. E agora foi ratificada a decisão de que ele é inocente na questão de ter ficado com esse relógio. Agora, Bolsonaro não. Bolsonaro está condenado. Eu repito o que eu falei ontem. Não tô aqui defendendo, não sou advogado de Bolsonaro, nem acho que o que ele fez de tentar revender seja correto. Porém, pau que bate em Chico não está batendo em Francisco aqui, Dom. Só para complementar, o nome do presidente do TCU hoje, Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, que está lutando por uma vaga no STF desde a indicação de Cristiano Zanin e, mais recentemente, de Flávio Dino.
tem tudo para ser o próximo a ser indicado por Lula na terceira vaga a surgir no STF. Bom, nós vivemos hoje, nitidamente, uma democracia trans. Tá? É a democracia trans. Para uns funciona, para outros não. Então o que acontece? Ela se identifica como democracia, mas por baixo dos panos é uma perseguição. E tenho dito. Muito obrigado. Fechou então, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos vocês. É um prazer falar com você, Dom, com você, Prisco. Nos encontramos na próxima terça-feira para mais um debate sobre a política local, nacional, estadual e, quiçá, internacional. Um abraço a todos vocês que nos acompanharam pela internet, também pela RCO e pela Jovem Pan News Criciúma e Jovem Pan News Tubarão. Até a próxima.